Com a proliferação das redes sociais e com a facilidade com que nós hoje em dia tiramos fotografias com os nossos smartphones e as colocamos automaticamente nos Facebooks, nos Twitters, nos Instagrams, etc., muitas vezes existe o termo que vulgarmente é conhecido como essa imagem foi tratada no Photoshop. Mas nem sempre é necessário ter o Photoshop para fazer o tratamento de uma imagem. E por vezes coloca-se este constrangimento. Ok, eu estou num determinado local, faço uma fotografia de um amigo, quero colocá-la no Instagram, por exemplo, mas eu gostaria de fazer ali um pequeno tratamento. Alguns smartphones já têm aplicações para fazer esse tipo de tratamento, mas se nós tivermos acesso à internet, caso contrário também não conseguimos postar as imagens nas nossas plataformas das redes sociais, nós podemos fazer passar a imagem por um editor online e depois poder postar essa imagem. Isto é, ter um Photoshop, ou uma imagem tratada como se fosse no Photoshop, mas sem ter o Photoshop. Isto funciona tanto para dispositivos móveis, como também, obviamente, para um PC normal. Aquilo que vos vou mostrar aqui neste vídeo é uma das variedíssimas propostas que irei ter a ocasião de ir apresentando neste canal sobre diferentes aplicações online que nos permitem fazer trabalho que habitualmente e até há bem pouco tempo não era possível. Nomeadamente, por exemplo, imaginem ter uma espécie de um Photoshop a funcionar através da internet sem que tenhamos que ter o Photoshop e ainda por cima de uma forma gratuita. Já falei aqui no meu canal em algumas playlists na existência de um site ou de uma aplicação web chamada Pixlr. Mas neste vídeo não é dessa que nós vamos falar. Vamos falar aqui de uma que é extremamente intuitiva e muito interessante, que eu encontrei aqui e que vocês vão colocar aqui no vosso navegador como sendo www.befunky.com. befunky.com. E quando vocês entram aqui nesta webpage, o que vai acontecer então é a possibilidade de utilizarem aqui três aplicações. Tem aqui o Collage Maker e o Designer, mas eu não vou agora estar a perder tempo com estas duas, vou apenas falar aqui no Photo Editor. Isto é, como vocês podem observar aqui pelos exemplos que aqui estão, esta será uma aplicação online que permite fazer correções, alterações, aplicação de filtros, efeitos, etc. em fotografias. Imaginem agora que vocês tiram uma fotografia com o vosso smartphone ou com o vosso tablet, têm a fotografia guardada no vosso dispositivo e a partir desse momento querem fazer algumas alterações, mas não têm software propriamente muito específico ou muito interessante para utilizar no vosso tablet. Então podem recorrer a plataformas online e o Befunky é uma das várias que existem e que eu terei a ocasião de mostrar em outros vídeos aqui nesta playlist. O que é que acontece aqui? Obviamente tem aqui Try them now, learn more, existe aqui muita informação de sign in, sign up, portanto estes sites têm sempre uma versão de demonstração que nós podemos usar e depois tem uma versão paga com mais funcionalidades, mas nós vamos brincar aqui um bocadinho. Uma das funcionalidades que eu achei mais interessantes aqui no Photo Editor, e vamos clicar aqui, é o seguinte. Obviamente que nós podemos carregar uma fotografia para começar ou então usar uma das nossas, isto é, eles têm já aqui 3 fotografias para nós podermos selecionar e podemos começar a brincar aqui com estas ferramentas. Obviamente que eu não vou estar aqui a explicar como é que estas ferramentas todas funcionam, mas há aqui algumas que são interessantes. Por exemplo, se eu carregar aqui, obviamente em carregar, eu vou buscar uma imagem ao meu dispositivo, ou neste caso ao meu PC, porque eu estou no PC. O salvar significa que a partir do momento em que eu fizer as alterações que eu fizer, eu posso voltar a gravar a imagem novamente para o meu dispositivo. Mas há aqui uma imagem muito interessante que eu vou utilizar, e ela está cá para ser usada, que pode ilustrar uma das situações em que nós podemos utilizar um editor destes online, que é, por exemplo, nós tirarmos uma selfie e, aparece aqui com aquilo que nós chamamos as borbulhinhas, em português as borbulhas, os brasileiros penso que chamam espinhas, não é? E nós queríamos qualquer coisa de género. Bem, mas eu gostava era de limpar aqui um bocadinho estes defeitos que aqui estão. Temos aqui até esta possibilidade de fazer um zoom para ver que, de facto, esta fotografia está uma desgraça, porque tem a cara toda picada, cheia de espinhas, não é? Mas, como podem observar, tem aqui já uma barra de retoques e, portanto, já está preparado para nós podermos trabalhar isso. Aqui funciona tudo muito bem, portanto, nós temos aqui a possibilidade de recolher estes aspectos todos e agora a expandir apenas o que nos interessa, e depois temos aqui este fantástico que diz assim, rugas, ok? Não há aqui nenhuma explicação de como é que esta funcionalidade é posta em prática, mas assim que clicamos nela, o que acontece é o aparecimento aqui deste pequeno espaço, que nos permite dizer qual é, definir aqui estes parâmetros de solidez, o tamanho do pincel, portanto o diâmetro desta circunferência que ali estão a ver, e a dureza do pincel. E claro que se nós brincarmos aqui com isto, vamos ter resultados diferentes. Mas se eu colocar aqui um tamanho relativamente reduzido,
a solidez aqui mais para baixo e a dureza do pincel mais para baixo. Reparem o que é que eu consigo fazer aqui quando passo o meu pincel. Ele vai absorver as cores que existem à volta da imagem e vai começar a limpar, a fazer um autêntico facelift, o que é extremamente interessante. Dá para limpar aqui os cabelinhos todos, e quando chegarmos a uma determinada altura, e reparem que eu estou só apenas a pressionar o botão do rato e a deslocá-lo por cima da imagem, ok? Automaticamente os algoritmos que estão por trás desta ferramenta vão fazer o resto. Se eu vir que demora, eu passo várias vezes e não faz o efeito que eu quero, eu posso colocar aqui a dureza do pincel e a solidez e aumentar um bocadinho, ok? E portanto é uma questão de testarmos. Vamos aqui apagar este sinalzinho que está aqui, reparem, vamos aqui puxar a imagem várias vezes e quando dermos conta o sinal está atenuado. Vamos aqui limpar o rosto da jovem, ficar aqui com uma carinha de Photoshop, como habitualmente. Não é conveniente passarem por cima das sobrancelhas, porque depois elas vão começar a desaparecer, agora não faz sentido, mas por exemplo todas estas fissuras que aqui estão, nós vamos poder aqui compor, utilizando simplesmente o mouse, ok? E portanto muito simples de utilizar. E eventualmente eu não testei num smartphone nem num tablet, mas presumo que seja possível utilizar os dedos para podermos passar por cima da carinha. Reparem como ela já está a ficar com um aspecto muito mais Photoshop. Eu não vou dizer mais bonito, porque eu acho que até a fotografia não era tão feia quanto isso, ou pelo menos a modelo, mas de qualquer das formas, reparem como o rosto já está a ficar aqui como deve ser. E eu penso que existia aqui uma funcionalidade que permitia ver como é que está o estado e como é que não estava, mas eu agora não me recordo onde é que ela está. Também não é importante, é conveniente que vocês testem estas aplicações, que elas são extremamente interessantes. Reparem como o rosto está extremamente limpo e vamos tentar comparar isto com a imagem anterior. Reparem na diferença, é um espetáculo. Depois temos aqui apagar manchas, penso que funcionará de uma forma muito semelhante, reparem, só que neste caso tem uma espécie de clone, ok? Reparem como rapidamente, vamos aqui fazer desaparecer o sinal, ok, já desapareceu, ok? Ele vai buscar informação à volta da imagem para poder completar isto. Vamos aqui já não funcionou muito bem porque ele foi buscar ali, ok? E depois há aqui muito mais, temos aqui algumas informações que dizem que só estão presentes na versão Plus. Quando clicamos aqui, obviamente podemos não ter esta funcionalidade a ser usada. Temos aqui um bronzeador, vamos ver como é que isto funciona, e reparem, a pele vai começar a ficar com uma tonalidade diferente, o que é interessante. Podemos depois, obviamente, combinar a utilização de diferentes ferramentas. Neste caso poderíamos aqui fazer, vamos apagar e vamos aqui às rugas, vamos aqui aumentar o pincel e vamos aqui limpar aqui de uma forma grotesca os defeitos todos da cara da menina. E depois reparem o que é que nós podíamos fazer, ir aqui ao bronzeador, ok, e aplicar um bronze aqui ao rosto e enganar os nossos amigos, dizer que estávamos de férias e que neste caso tínhamos acabado de tirar esta fotografia. Temos aqui, vamos aqui, ok, analisando a foto, ele faz aqui um conjunto de atenuações, etc. Temos aqui muitas informações para poder utilizar, nomeadamente no que diz respeito ao recortar e colar, porque reparem, temos aqui a possibilidade, por exemplo, de dizer, ok, eu não gosto desta roupa que aqui tenho. Muito bem, vamos então recortar e recompor a nossa imagem, no sentido que o resultado final que nós vamos ter vai ser o resultado que não vai conter aquela informação que nós ali tínhamos, ok? E a partir do momento em que nós clicamos aqui, temos também informações sobre a largura e a altura em pixels desta imagem. Assim que nós clicamos aqui, temos a nossa fotografia alterada e, portanto, desapareceu a parte da roupa que não nos interessava. Há aqui muitas ferramentas para nós podermos explorar e reparem que estamos a falar neste momento na utilização de uma aplicação que é online, não necessitamos de a instalar, e que nos permite criar efeitos e depois clicar aqui em salvar. E a partir do momento em que nós fazemos o salvar, nós temos a possibilidade de guardar no computador, gravar no próprio Bfunky se nós tivermos uma conta,
publicar imediatamente no Facebook, no Google Drive ou no Dropbox. Eu chamo a atenção para um aspecto que aqui não quero sequer colocar em causa, e que é o seguinte: nós temos aqui Facebook, Google Drive e Dropbox. Eventualmente, quando nós clicamos aqui publicar no Facebook, o que vai acontecer é que ele vai tentar fazer isso mesmo, publicar no Facebook. E quando eu quero fazer aqui, ok, entendi, o que vai acontecer é que ele vai me pedir para eu introduzir os meus dados de acesso. Muita atenção com todas as aplicações online onde nós somos solicitados para colocar os dados de acesso através do Facebook, etc. Porquê? Não é o caso desta, obviamente, porque é um site seguro, etc. Mas em muitas aplicações nós iremos estar aqui a colocar os dados de acesso e quando vamos iniciar a sessão alguém vai guardar as nossas palavras-passe. Mas de qualquer das formas está aqui um exemplo que nós podemos ainda explorar noutros vídeos sobre ferramentas online muito interessantes e que nos podem ajudar então a salvar o momento, salvar a fotografia. Quando nós estamos num momento em que tiramos uma selfie, colocámos um amigo, mas o amigo, enfim, tinha um arranhão porque se aleijou e foi o gato que lhe fez um arranhão na pele, e ele pode, desta forma, nós podemos eliminar isto e postar no Facebook sem qualquer constrangimento.